Fala pessoal, vamos falar então, conversar sobre o caso de ontem. Queria lembrar que essa discussão é para a gente estimular e melhorar nossa capacidade de interpretação da pele. Algumas informações elas são omitidas do ponto de vista mais didático mesmo. E o que eu quero dizer é que com essas 4 imagens, essas 2 de onicoscopia, esse close do tronco pegando um pedaço do braço e a dermatoscopia dessa região é suficiente para você chegar na hipótese principal, e se não conseguir chegar nela, pelo menos você consegue chegar bem próximo com essas informações. Trata-se de uma menina de 20 e poucos anos de idade, ela foi internada, ela estava acamada, restrita ao leito, ela já tinha 2 anos de evolução, mas chama a atenção o seguinte: essa área com leve edema, leve eritema e uma leve hipercromia, lesões semelhantes acometendo o rosto, cobre o nariz, não deu para ver tanto por conta do curativo aqui da sonda, mas o fato é que é uma lesão fotodistribuída, e observe que também pega a região da pálpebra com edema, poupando, olha que curioso, a pálpebra inferior. E esse é um dado que é muito interessante, que tem que estar na nossa mente. Quando a gente observa o tronco, a gente vê uma xerose, uma paciente que tem um certo grau até de desnutrição comprometido, a gente vê uma atrofia muscular, pele sobrando, mas uma pele discrômica, em que a gente vê áreas hipocrômicas, áreas eritematosas, não é tão fácil ver eritema em pele morena, e áreas hipercrômicas. A gente vai ver mais detalhe disso lá na dermatoscopia, que é dessa área, e algumas pápulas inflamatórias com crostinha central secundárias ao prurido. O tronco do outro lado a gente observa então grande pele sobrando, então mostrando que teve perda de volume nessa região. A gente vê um ombro mais retificado, né? Então a parte do deltoide com trapézio, lesão de subclávia, então se não contassem a história, você vê que ela ficou internada, e essa discromia no tronco. Aqui a gente não tem tanta facilidade de perceber o eritema, lembrando que pele vermelha, pele morena é mais difícil de ver eritema. Então aqui mostrando a dermatoscopia com as áreas hipocrômicas, áreas hipocrômicas menores, áreas hipercrômicas e a presença dos vasinhos. Essa composição é o que a gente chama de poiquilodermia. Poiquilodermia. Com isso na mão, a gente vai para a onicoscopia. Aqui a gente observa então uma cutícula hipertrofiada e grosseira se soltando, áreas de dilatação e tortuosidade vascular e áreas sem vaso, que é o que a gente chama de stop, que são essas áreas branquinhas. O certo era ter um vasinho um do lado do outro. Essa imagem aqui não dá para ter certeza se tem uns splinters hemorrágicos, eu acho que não. Nesse lado a gente vê então uma área necrótica, lesões vasculares na própria cutícula, áreas branquinhas que são os stops, e na polpa digital a gente vê lesão vascular, perda de volume da ponta e essa área de conexão entre a polpa digital e a unha. E aí com isso a gente tem 3 síndromes cutâneas, uma fotossensibilidade, e essa fotossensibilidade tem uma peculiaridade em que você tem muito acometimento da pálpebra superior, pouco acometimento da pálpebra inferior. Isso é típico do que a gente chama de sinal de Gottron. A cor não está tão típica e o vermelho não está tão intenso porque a lesão não é nova, ela já é uma lesão mais antiga. Aquele eritema com hipocromia, hipercromia, é o que a gente chama de poiquilodermia. Uma poiquilodermia com padrão de fotossensibilidade. Eu não disse, mas a poiquilodermia acompanhava o V do decote e a área que é o que a gente chama de sinal do Chalie, que é essa parte superior do dorso. E uma síndrome vascular que é caracterizada por essas alterações de polpa digital
e as alterações de onicoscopia, tanto os vasinhos como o aumento, a tortuosidade, quanto o stop. E essa síndrome vascular vasomotora pode ser de esclerodermia, que é o mais comum. A gente chama isso de padrão esclerodermiforme, mas a presença dessa cutícula espessa hipertrofiada é muito comum em dermatomiosite, que é o diagnóstico de nossa paciente. Vários de vocês acertaram. Então a gente está falando aqui de uma dermatomiosite, não é a juvenil, mas uma dermatomiosite precoce, que veio de uma forma intensa, grave. Conta para mim o que você achou do caso, concorda com a minha interpretação ou não concorda com a minha interpretação. Tem casos legais para compartilhar, manda também para a gente. E com isso a gente fecha esse caso e vamos nos falando à medida que novos casos forem chegando. Grande abraço.